minha irmã, muito bom dia! Tá um filtro que, pelo amor de Deus. Ninguém merece, final de semana começando desse jeito. Depois de uma semana tranquila e calma, como sempre, né, Ju? Calma, super calma. E aí, minha irmã, como estamos? Tô aqui na praia, é um ambiente diferente, né? O teu back aí, o teu... É o de sempre, meu cenário. Mas o meu é completamente diferente. Eu tô aqui na praia, no litoral de São Paulo. Aproveitei, inclusive, que a galera aqui de casa saiu, foi dar uma volta, foi fazer um esporte. E aí tô aqui no pouquinho pra gente, enfim, pra gente começar a apresentar um pouco das ideias, né? Do que o pessoal pode esperar da gente nesse evento, né? É verdade. Primeiro falar, né, desse sonho que foi sonhado em um dia aí na sua casa, nessa sua baita cobertura maravilhosa. Estávamos lá no domingo, os dois descalços, sentados. E disse, Ju, eu não sei se tu tem passado, né? Ju a gente é muito engraçado, porque não existe, eu sempre digo, né, dentro desse nosso meio acadêmico, não existe essa posição de professor e aluno. Eu conheci Ju em um curso que ela estava assistindo uma aula minha. E aí depois eu virei aluno dela no curso de Hashimoto. Dei aula no curso dela de Hashimoto como professor. Ela esteve no curso do protocolo SOP como aluna e como professora. Está no de Hashimoto, no de endometriose como professora. Então, o grande objetivo é sempre essa troca, né? Nós não somos aluno nem professor, somos um grupo de amigos com o grande objetivo de compartilhar conhecimento, de trocar informações, de trocar vivência, de discutir artigos, né, Ju? Ju é a hacker especialista em crack de artigos científicos impossíveis de serem achados. 3h30 da manhã. E aí tava eu conversando com o Ju, né, em São Paulo, na casa dela, um final de semana. Eu disse, Ju, assim, eu dou aula de terapia hormonal dentro de outra empresa, uma empresa americana, com outra via de administração, mas a gente vê que existem muitas dúvidas. E os próprios colegas, né, saem do curso, mas ainda com uma infinidade de dúvidas em relação a qual a melhor via, qual a melhor forma, e a gente não consegue vencer isso dentro de 4 ou 5 horas de aula. A gente não consegue vencer isso em 5 horas de aula, obviamente. E sempre foi uma demanda muito grande dos colegas. André, você que adora estudar menopausa, Ju, você que adora estudar, por que vocês não fazem alguma coisa, montam alguma coisa sobre menopausa, né? Ju tem um curso incrível de Hashimoto, eu tenho um de SOP, esse de endometriose e menopausa. É uma coisa que é necessária, é fundamental que todo mundo entenda, porque todas as mulheres irão ter a sua menopausa. Só não vai ter menopausa quem morrer jovem, e nós não desejamos que nenhuma mulher morra jovem. Mas a menopausa é um contínuo da vida da mulher, então faz parte, não é uma doença, não é uma patologia, é uma fase da vida da mulher, que precisa ser muito bem entendida, muito bem abordada, muito bem manejada, para que possa ser vivenciada de uma forma muito boa, né, com a expectativa de vida cada vez mais aumentando. Se a gente não cuidar muito bem de uma programação antes da mulher chegar na menopausa e depois da menopausa, se a gente cercear essa mulher de ter qualidade, a gente vai estar impactando negativamente 1/3 da vida das mulheres. E isso não é justo, né? Isso não é viável nos dias atuais. Não é, não, é uma das coisas, uma das nossas falas, inclusive, que sai muito caro para a saúde da mulher, em todos os sentidos, né? Inclusive financeiramente, para o sistema de saúde como um todo, deixar essas mulheres privadas da reposição hormonal, feita de forma racional, individualizada, sai caro para a saúde, sai caro para o sistema como um todo, sai muito caro para o indivíduo, porque, afinal de contas, isso está associado a uma série de complicações para a saúde e riscos para a saúde ao longo do tempo. Então, a gente se propôs, dentro da nossa expertise, a preencher um grande gap. Eu e o André, a gente tem mais ou menos 40 anos, né? A gente está na casa dos 40 anos, então a gente se formou... Um pouquinho menos. A gente se formou mais ou menos numa mesma época. Eu me formei em 2001. 2001 foi um ano que mudou paradigmas da menopausa, porque foi a publicação do WHI. Então, você vê assim, ó, que nós estamos falando de coisas de 20 anos atrás, e eu, como endocrinologista, para vocês terem uma ideia, durante a minha residência médica de endocrinologia, eu não aprendi
sobre reposição hormonal na menopausa. Esse foi um capítulo que foi, assim, muito amplo, foi ensinado de forma muito vaga, como se fosse cheio de controvérsias, como se fosse algo que a gente nem precisaria discutir, ou quando discutia de forma assim muito superficial, assim, verdadeiramente raspando a superfície do problema. E não foi só comigo, né? A gente vê isso. Os profissionais médicos assim formados a partir de 2000, dos anos 2000 para frente, muitos profissionais da saúde ficaram com esse gap na sua formação, ficaram com paradigmas, ficaram com preconceitos, repetindo falácias que foram colocadas na cabeça ao longo do tempo. Então a gente tem assim, ó, toda uma geração não só de pacientes que não fizeram reposição hormonal, como de médicos que não, como a gente ouve muitas vezes, assim, muitos pacientes chegam e dizem assim, o meu médico é contra. E toda vez que eu ouço isso, verdadeiramente, quando alguém me diz assim, o meu médico é contra a reposição hormonal, morre um pedaço de mim, porque eu sinceramente acho lamentável que colegas de profissão ainda compartilhem esse tipo de frase. Em vários campos. A gente não tem direito de ser contra nada. A gente tem que ser sempre a favor da ciência e sempre a favor dos nossos pacientes. Então, às vezes, eu mesmo me coloco, e eu tenho feito esse exercício, eu sei que o André faz isso também, porque a gente tem o mesmo propósito de vida e trabalho. Eu me coloco na situação de estudar coisas que me dessem mal, de participar, às vezes, de cursos, de coisas que, assim, isso aqui não sei, eu não vou, isso aqui eu acho que é controverso, esse profissional, de repente, eu acho que tem uma abordagem que eu não concordo, mas eu me forço a me colocar nessa posição, porque eu quero saber, né? Eu quero ver se isso faz sentido, eu quero poder analisar criticamente isso. E com esse exercício eu sinto, o André sente também, que a gente cresceu muito na nossa profissão. Claro. E entre nessas conversas, uma das coisas que a gente quer fazer é resgatar o profissional médico, não só o endocrinologista, não só o ginecologista, não só o médico integrativo ou funcional. A gente quer resgatar o profissional de saúde que atenda a mulher, para que ele pare de repetir que ele é contra. E com isso a gente não está dizendo, por exemplo, assim, que não existem as contraindicações, não existem os efeitos colaterais, não existem os problemas relacionados à reposição hormonal. Nós vamos falar sobre absolutamente tudo relacionado. Mas a gente quer que pare de se repetir isso. Eu sou contra. Eu posso dizer, o profissional médico, ele vai, eu espero que ele vá, a partir do dia 3 de abril, que é o último dia do nosso curso, ele possa dizer assim, eu acredito que você não vai ter benefício, eu acredito que você perdeu a janela de oportunidade, eu acredito que você não vai se beneficiar, mas não, jamais de novo dizer que é contra. Exato. E olha que engraçado. Ontem eu estava no consultório, fui à tarde atendente de 4 pacientes. Aí minha amostra sempre viciada. Era 2 com endometriose e 2 na menopausa. 2 que eu até fui fazer tratamento de reposição hormonal dentro do consultório. E uma delas disse assim, doutor, a minha gineco disse que é totalmente contra. Disse que uma tem 49, eram 2 amigas aqui do interior de Pernambuco. Uma com 48, outra com 51. Aí ela disse, mas a minha gineco disse que é da idade, eu tenho que me conformar que aos 50 anos eu não tenho que ter libido, não precisa, eu tenho que agora pensar em outras coisas. Aí eu disse, como assim? Aos 50 anos de idade, a mulher de 50 de hoje é a mulher de 30 da geração passada. Aos 50 é quando a mulher atingiu ali o seu platô profissional. As que são mães, os filhos estão saindo de casa ali por volta dos 30 anos, os netos estão chegando. Ela está dentro de um momento em que a síndrome do ninho vazio faz com que ela possa voltar para si mesma, para se cuidar. A mulher passa longos anos não se cuidando. A gente vê isso na prática, priorizando. É uma coisa feminina, é um instinto feminino. Priorizar os filhos, priorizar a família, priorizar o relacionamento. E aí ela, nesse momento, passa por esses declínios hormonais inteiros e começa
a sentir uma série de mudanças corporais. A pele começa a ficar mais flácida, ela começa a não dormir bem, ela começa a ficar sem muita qualidade de vida, a lubrificação vaginal diminui, a disposição ao longo do dia começa a ficar ruim, a capacidade de memória, de cognição fica ruim, então ela começa a esquecer coisas simples, né? O brain fog, né? Aquela nuvem aqui no meio dos pensamentos. E aí você dizer para um paciente que isso é normal da idade aos 50 anos, que a mulher tem uma expectativa de viver até pelo menos uns 90 aí no mínimo, pelo amor de Deus, né? O que é que nós estamos fazendo? Então, assim, a racionalização da terapia de reposição hormonal, ela é fundamental, como tudo em medicina. Nem tudo é para todo mundo, nem todo mundo pode, nem todo mundo deve. E outra coisa, nem toda mulher quer e tá tudo certo, né? Mas nós não podemos cercear o direito dessa mulher. Se ela quer e ela pode dizer, não, eu sou contra. Mas por que você é contra? Né? Isso não existe, isso não pode fazer parte, né? Eu sempre digo que a mulher precisa protagonizar o tratamento dela, óbvio, e ela precisa ter informações com muita racionalidade para definir, em conjunto com o médico, se faz sentido, se ela pode, se ela não tem contraindicação, quais são os efeitos colaterais positivos, quais são os efeitos colaterais negativos, porque nós estamos fazendo um tratamento. E aí, dentro desse complexo, a gente tem uma série de escolhas. A via de administração faz toda a diferença. A via oral tem uma metabolização hepática, aí você vai depender de como é que funciona o fígado, depende se essa mulher tem vesícula ou não, porque a metabolização sai nos sais biliares, cai no intestino, e aí como é que está o intestino, como é que está a flora, como é que está a microbiota, como é que está a estreboloma, como é que está a excreção renal, como é que está a recirculação enterohepática. Então, assim, realmente, prescrever sem saber o que está fazendo, é melhor que você seja contra e não faça isso para a sua paciente. Porque você vai fazer muito mais mal do que bem se você não entender o que é que está acontecendo no organismo da mulher, nem souber para onde esse hormônio vai quando você administra. Será que a mulher que tem colesterol alto deve fazer pela via oral? Ou será que a via transdérmica é melhor? Será que a via implantes é melhor? Será que a via injetável? Então, assim, racionalizar. Uma coisa que o americano faz e que eu acho excepcional, ele tem o famoso termo que eu digo sempre, o Tailor Medicine. A medicina de alfaiataria, de personalização, de individualização, né? De entender o que é para cada um. Nem todo mundo que calça 42 entra no sapato 42. Tem gente que tem o sapato, a frente do pé mais alto, mais baixo, e aí por isso que entra a personalização dos tratamentos para cada pessoa. Isso faz uma diferença absurda, né, Ju? O que a gente sempre... e aí a gente está aqui até compartilhando com vocês um pouco das nossas conversas. A gente acorda super cedo de manhã. E o André quase sempre é a primeira pessoa que eu falo. Certeza. E a gente volta e meia tá discutindo casos, tá trocando ideia. E uma das coisas que a gente... E que até, de certa forma, foi pontapé inicial, assim, dessa nossa ideia de dar esse curso, que é extremamente nichado, é que prescrever hormônio, qualquer um prescreve. Hoje em dia, a gente tem um monte, vocês sabem, vocês que são aqui nossos colegas, nossos alunos, estão assistindo essa live, provavelmente, inclusive, já fizeram vários cursos de reposição hormonal e saíram de lá com a receitinha do bolo, né? Todo mundo ganha isso e toma aquilo e dá via, e a primeira dose é assim, e se não funcionar, você muda a dose para assado, e depois você usa outra, não usa progesterona, não usa, e assim, prescrever, escrever no papel, o papel aceita tudo. Então, a gente vê hoje muito profissional da saúde que sabe prescrever, mas não sabe entender o que está prescrevendo. Não sabe fazer uma análise crítica, porque, veja bem, antes de você copiar a receita do bolo que você aprendeu no curso XYZ e sair por aí dando a mesma receita, que, aliás, é uma coisa inaceitável que você atenda 10 mulheres no dia e que as 10 saiam com a mesma prescrição dose hormonal. É inaceitável, é má prática, tá? É claro que tem um ponto de partida que é meio que, né? Mas assim, não dá. E uma das coisas que a gente sempre falou assim, ó, o papel aceita tudo, tá cheio de gente por aí saindo de cursos preparatórios com reposição hormonal, mas o entender
por quê, né? Por que aquela paciente que tem esse problema precisa disso, desse hormônio, através dessa via? E se eu usei esse hormônio por essa via, como é que eu doso isso? Porque as dosagens vão ser diferentes de acordo com o que você quer medir, inclusive de acordo com a forma que você está administrando. Então, se você está administrando hormônios transdérmicos, você vai ver os exames de um jeito, você vai procurar hormônios na urina, ou no sangue. Se você está prescrevendo oral, você tem que avaliar de outras formas. Se o seu objetivo for, por exemplo, né, o objetivo da sua paciente for melhorar a massa óssea, você vai ter que escolher uma reposição hormonal que melhore mais a massa óssea. E não é aquela mesma da receita de bolo. Então, por aí vai assim, uma série de exemplos de como o que a gente quer racionalizar a terapêutica, partindo do princípio de que nós vamos ter ali na nossa plateia, né, na nossa audiência, profissionais que já entenderam que os hormônios são importantes, né? Já fizeram alguma coisa, alguma preparação, já inclusive praticam, né? Já prescrevem seus pacientes, mas a gente quer assegurar que essa nossa forma de enxergar a reposição hormonal é a forma com que a gente, na verdade, até prepara a mulher. Porque não uma das coisas que eu faço, por exemplo, é a coisa mais rara do mundo, uma paciente sair do meu consultório numa consulta de primeira vez já com reposição hormonal. Eu não conheço essa mulher, a não ser assim, salvo raríssimos exemplos onde o paciente já vem com um histórico, e eu já conheço algumas coisas, alguns detalhes dessa paciente. É a coisa mais rara do mundo sair com uma prescrição. Não dá. Você não sabe nada dessa mulher ainda numa primeira consulta para saber exatamente como prescrever. E às vezes, com muita frequência, essas pacientes chegam inflamadas, com deficiências nutricionais, chegam sedentárias, com resistência insulínica, com disbiose, dormindo mal. Como é que você vai iniciar uma reposição hormonal dentro de um cenário desse ruim? Então, uma coisa que a gente vai reforçar muito é que a reposição hormonal, para dar certo, para trazer todas aquela lista de benefícios, ela tem que ser iniciada com uma preparação metabólica. Exato. Exatamente. E esse é um detalhe importante, né, Ju? Porque, assim, dentro desse contexto, muitas vezes a paciente não precisa de reposição hormonal naquele momento. Ela só precisaria melhorar as condições que estão fazendo com que o hormônio não seja produzido. É isso aí. Tem várias pacientes na transição menopausal de 40 e poucos anos que não precisam do hormônio em si, mas a mulher não dorme, e a gente sabe que a testosterona é produzida de madrugada, entre 1 e 4 da manhã, e a mulher está acordada. Então não adianta ela tomar um banho de hormônio, porque ela não vai estar conseguindo fazer uma produção dela, nos ovários, na suprarrenal dela, porque ela não dá as condições. Outra coisa que é muito importante, que é uma das aulas que eu acho geniais, que é exatamente o entendimento da cascata da esteroidogênese aplicada à prática. Porque, veja, eu sempre digo aos alunos, né? Quando a gente olha aquela cascata, colesterol, pregnenolona, 17 hidroxiprogesterona, 17 hidroxipregnenolona, DEA, androstenediona, testo, estradiol, estrona, você esquece que naquela transição de um hormônio para outro, por exemplo, de colesterol para pregnenolona, você tem 7 reações químicas. E aquelas reações químicas do citocromo P450, side chain cleaver, da proteína STAR, você tem cofatores para aquilo acontecer. Então, por exemplo, uma coisa simples que às vezes as pessoas... É isso, né? Claro, uma coisa mais simples que as pessoas esquecem. Extremamente comum na transição menopausal a mulher apresentar sangramento uterino normal por insuficiência de progesterona. Extremamente comum. A mulher que menstrua muito perde ferro. Ferro é cofator do grupamento M. E o grupamento M é fundamental para a esteroidogênese na mitocôndria. Então, se você começa a reposição hormonal na paciente que tem ferro baixo, você não está fazendo nada pela paciente. Corrija o ferro e veja se só com a correção de ferro os hormônios não começam a produzir. Então, tem muitos detalhes que as pessoas esquecem que faz uma diferença absurda no resultado que a paciente tem. Coenzima Q10 para fazer cadeia transportadora de elétrons, magnésio para fazer a mitocôndria funcionar, derribose, né? Então, assim, são tantas coisas que quando a gente imagina aquela cascata da esteroidogênese de uma forma linear, você não entende que aquela química inteira está acontecendo no seu corpo a cada momento. Os hormônios do nosso organismo, eles não têm depósito, eles são produzidos conforme demanda. Você tem um susto,
naquele momento já começa o eixo hipotálamo, hipófise, ovário adrenal a produzir a CRH, que começa a produzir a CTH, que vai lá e produz cortisol, o cortisol diminui testo, mexe com a ocitocina. Então, assim, entender como é que a banda toca é fundamental. Não adianta ser maestro sem conhecer partitura. Você quer Então, ver? Eu estou lendo aqui alguns comentários aí, claro que aparece também alguns comentários, né, dos não médicos também, e que dão uns insights interessantes. Então, tem alguém que mandou aqui, estou fazendo reposição hormonal via sublingual. A gente precisa entender, sabe? Porque, assim, é uma prescrição que tem sido cada vez mais comum, mas que não tem nenhum respaldo na ciência. Uhum. Não existe estudo de desfecho clínico mostrando que repor hormônios através da via sublingual vão levar a benefícios cardiovasculares, cerebrais, metabólicos. Então, assim, será que essa foi uma prescrição inteligente, de repente, no cenário de uma paciente que precisa preservar melhor a massa óssea dela, ou tem um histórico familiar de Alzheimer, e está preocupada com a sua saúde cerebral, está preocupada com o fato do cérebro estar envelhecendo mais rápido que ela? Então, a gente precisa mostrar para os colegas que as mais diversas prescrições são possíveis, farmacologicamente falando, mas que nem todas aquelas prescrições serão respaldadas pelas evidências, né? A via faz diferença. Vou citar um exemplo para progesterona, tá? Progesterona é um hormônio que a gente vai ter uma aula só para falar de progesterona, de tão importante que é a progesterona para a saúde da mulher, e é uma coisa que é meio que deixado para lá, né? Uhum. Por exemplo, progesterona é um hormônio importantíssimo para a massa óssea da mulher, para preservação e recuperação de massa óssea da mulher nesse período da transição menopausal e depois da pós-menopausa. Porém, a ciência não mostrou que o uso da progesterona transdérmica beneficia o osso. Então, se eu tenho uma paciente que tem uma osteopenia, uma osteoporose, ou é uma paciente de mais alto risco para perda de massa óssea, eu vou dar progesterona transdérmica ou eu vou dar progesterona oral, que é onde a gente vê os benefícios no respaldo da ciência. Então, tudo isso a gente precisa, todas essas conexões a gente precisa alinhar, né, na cabeça de vocês. A nossa ideia é que vocês já pratiquem isso, que os médicos que vão estar nossos alunos, eles já tenham uma familiaridade. Não é um curso básico, né? Definitivamente, isso aí eu já aviso para vocês. Se vocês querem se inscrever nesse curso, querem participar do nosso curso, a gente vai ficar muito honrado, mas não é curso básico, tá? É um curso avançado, é um curso para quem já pratica, é um curso para quem já racionaliza. Curso básico a gente até manda depois por inbox para vocês, assim, não, então assim, você vai começar nesse curso aqui, nesse fim de semana, com esse professor, e depois a gente volta a se falar. Exato. Isso é um detalhe, e eu acho que o grande tchan da questão, que foi o que a gente resolveu fazer. Todo curso, geralmente, que a gente encontra de reposição hormonal, porque assim, reposição hormonal é aquela terra de ninguém. Assim como tudo em medicina, né? Não existe detentores do saber. Então, reposição hormonal é coisa do gineco, porque mulher é especialidade da ginecologia. Não. Reposição é do endócrino, né? Só o endócrino pode fazer reposição hormonal porque estuda hormônio. Não. Reposição hormonal é do nutrólogo, porque só o nutrólogo faz a parte de modulação hormonal, de mimetização hormonal, enfim, de ajuste hormonal. Não. Então, o grande objetivo é ter visões que a gente pode se complementar. Qual é a grande vantagem desse curso? A gente vai fazer uma visão da ginecologia, uma visão da endocrinologia, mas não apenas isso. Como a gente sabe que existe uma série de tabus, mesmo dentro da gineco, mesmo dentro da endócrina, nós convidamos uma mastologista integrativa para entrar e explicar o que é que a gente faz quando a mulher tem nódulo de mama e quer fazer reposição hormonal. Será que se a paciente tem um BRCA3, ela pode fazer reposição hormonal? Qual a melhor via nesses casos? Como é que a gente monitora?
Precisa fazer teste genético para todas as mulheres que estão na menopausa? Aquela mulher que a mãe teve um câncer de mama triplo negativo, ela realmente tem contraindicação a fazer reposição com hormônios estrogênio e progesterona? Posso fazer testosterona na mulher que teve câncer de mama? E aí, como a gente sabe que não só a mastologia, com essa visão de prevenção para prevenir o desenvolvimento do câncer de mama, mas a gente também chamou uma oncologista integrativa. E a mulher que teve câncer jovem e quer fazer reposição hormonal, ela teve um câncer de mama, ela pode? Será que a paciente pode? E se ela não puder, o que é que a gente pode fazer com essa mulher? E se a paciente teve outro câncer, ela teve um linfoma e fez uma quimioterapia aos 35 anos de idade e ficou com menopausa precoce, a gente vai deixar ela assim? Porque ela teve um câncer na vida, ela não vai mais fazer reposição hormonal? Ela teve um câncer de tireoide extremamente comum. E aí? Porque é câncer, ela não pode fazer reposição hormonal? E ela tirou a paratireoide dela. Como é que fica o metabolismo ósseo? Então, assim, essa é o state of the art. A gente quis trazer dentro desse curso exatamente isso. Uma visão da ginecologia, uma visão da endocrinologia, uma visão da mastologia e uma visão da oncologia. E nós vamos estar aqui, ó, o tempo inteiro em discussão. Como esse curso vai ser 100% presencial, ele não será gravado, ele não será transmitido online, pelo amor de Deus. Nós estaremos juntos em São Paulo, dias 1, 2, 3 e 4 de abril. A princípio, no Teatro da Claro. Vocês não fazem ideia do que a gente está preparando para vocês, pelo amor de Deus. Então, a princípio, 1, 2 e 3 no Teatro da Claro, em São Paulo. Qual é o detalhe desse curso? Como é um curso presencial, existe limite de vagas. Obviamente, estamos no meio da pandemia, precisamos seguir as orientações, né, de cada estado, e lá para São Paulo, a gente vai seguir as orientações de São Paulo para isso. E como eu tenho 1.450 alunos nos meus cursos de SOP e de endometriose, Ju tem mais 1.000 e tantos alunos no curso da Hashimoto, e a gente não vai caber todos esses alunos, infelizmente. Estou sempre no Maracanã, né, Ju? Quem sabe a segunda edição a gente faz no Maracanã. Brincadeira, minha gente. Mas, dentro desse contexto, a gente não tem como colocar todos os colegas que querem. Não temos como. Então, por conta disso, amanhã a gente vai abrir, vocês que estão cadastrados nas nossas bases de e-mail, nos meus cursos de SOP e endometriose, no curso de Ju, de Hashimoto, vocês vão receber no e-mail de vocês o link para inscrição no evento. Depois vocês vão ver que a gente preparou dois formatos diferentes. A gente tem um formato VIP, então a gente separou, e aí vocês vão ver direitinho, a primeira fila do teatro tem todo um coisa diferente para vocês, então é realmente uma experiência diferenciada para vocês da primeira fila, vão ter um encontro com a gente, enfim, um jantar especial, várias coisas vocês vão ver lá, não vou estragar a surpresa aqui, mas só são para 10 pessoas. E os demais inscritos a partir da segunda fila em diante, com todo o conteúdo, mas sem alguns detalhes que os VIPs vão ter dentro dessa estratégia que a gente está propondo. Tá, André, e aí? Não consegui me inscrever. Veja só, dia 13, amanhã, tô arrependido de ter pego o Allianz Parque, maravilhoso. Maroon 5 vai estar no Allianz Parque daqui a pouco, a gente vai lá e faz uma pré-entrada com o Maroon 5, aquecendo a galera. Amanhã a gente faz a abertura para quem já é nosso aluno. Se houverem vagas remanescentes, no dia 15, a gente libera para os demais colegas que querem fazer parte. Então, fiquem programados, vocês que estão aqui. Se você quer, amanhã é o dia 13 e dia 14, para quem já é aluno meu e de Ju. André, não recebi o e-mail, sou seu aluno no protocolo SOP, sou seu aluno da metriose e não recebi ainda. Entre em contato comigo, me chama no direct, eu sei que você é meu aluno e eu coloco lá. Vocês que já estavam com o nome na lista de espera, vocês também vão receber e-mail. A equipe já vai mandar o e-mail para vocês. Mas, infelizmente, não terá vaga para todo mundo. Isso a gente já sabe, infelizmente. Então, vejam isso, se programem. Se vocês querem, a gente não pensou em uma outra edição. Mas se não der certo nesse primeiro, não tem programação para outra edição. Pode ser que aconteça? Pode. Pode ser que não aconteça? Pode também. Pode ser que seja só ano que vem? Pode. Nós não sabemos. Isso a gente realmente não tem, porque eu estou com minha programação, Ju com a programação dela. Então, entendam que dentro desse curso,
Dia 1 o dia inteiro, dia 2 o dia inteiro e dia 3 vai ser um dia de discussão de casos avançados. Então, o conteúdo que vocês vão ter nesses primeiros 2 dias, a gente vai falar toda, vocês vão ver a programação tá assim, absurda. E ainda tem algumas outras coisas. Tem 2 palestrantes que a gente tá ali no gatilho, porque um mora fora do Brasil e o outro tá com outra programação também. Eu falei com ele hoje de manhã, disse, você precisa me confirmar, mas eu não vou dar spoiler ainda, mas são 2 pessoas que também, assim, quase 100% de chance, vão agregar muito dentro dessa visão integral do tratamento da endometriose. Esse curso, sim, é só para médicos, tá? Porque, infelizmente, quem não é médico não pode prescrever hormônio. A gente não pode ensinar não prescritores a prescrever hormônio. Por mais que o conteúdo seja interessante para todas as áreas da saúde, mas o curso a gente não pode ensinar quem não é médico a prescrever hormônio. Então, vai ser para médico. Dia 3, a aula vai até que horas? Uma salinha provavelmente até 3 horas da tarde, tá? Provavelmente até 3 horas da tarde. Claro que, eu tenho um voo mais cedo, você pode sair, mas a gente vai seguir. Depende, a gente tem até as 5 para ficar lá. Então, provavelmente até as 3. Então, só voltando. Fora isso, falamos do curso aqui, depois a gente volta a falar também. Um outro detalhe. Dentro desse contexto da reposição hormonal, a gente esbarra em várias outras situações. A gente entende que vários colegas sabem fazer até a página 1. Quando chega na página 2, não sabem manejar. Né? Esse é o detalhe. Chegou na página 2, e aí? E eu fiquei, esses dias eu estava dando aula de menopausa aqui, na Bahia, semana passada, eu disse, olha, pelo amor de Deus, não seja médico au-au. Aí o povo quer médico au-au. Ao cardiologista, ao endócrino, ao nutrólogo, ao vascular. Claro que se você tem dúvida, obviamente você vai consultar um colega, obviamente. Mas você precisa saber o que você está querendo consultar. Não é que qualquer dúvida que você tiver, o colega tem que saber. Não, minha gente, você precisa ter esse conhecimento. Afinal, a paciente é sua. Ela está colocando a vida dela e o bem mais precioso da vida dela, que é a saúde dela, nas suas mãos. Então, por isso que a gente quis fazer esse curso, que tem esse grande objetivo de dar-se, é maçante, é um curso denso, é um curso pesado. Não é um curso para beginners, é um curso para quem já sabe o que é que está fazendo, para quem quer aprimorar e fazer o state of the art de terapia de reposição hormonal, entendendo a visão integral de como é que o estilo de vida impacta nisso, como é que a reposição hormonal, qual a melhor via, como é que a gente estimula o protagonismo da paciente. Sim, claro, a gente vai dar várias estratégias de autogerenciamento, como é que você se comunica, porque uma coisa é o que você fala, outra é o que a paciente entende. E comunicação não é o que você diz, comunicação é o que a sua paciente entendeu. Se você está prescrevendo um hormônio, é a coisa mais simples do mundo. Você está prescrevendo um hormônio transderm para paciente. Você diz assim, aplique um pump à noite. Aonde, querido? Chega várias pacientes no meu consultório aplicando estradiol aqui, ó, que quando toca aqui passa para a mama. E você estimula a conversão na mama para estrona pela 17-beta-hidroxisteroide deshidrogenase. E aí você não faz ideia de como é que funciona a metabolização da estrona dela. Se elas têm um polimorfismo de upregulation de CYP3A4, ela converte para 4-hidroxiestrona, que é procancerígena. E aí um tratamento que teria o objetivo de melhorar a qualidade de vida dela e até ser preventivo do câncer, pode ser estimulante, porque você prescreveu o hormônio certo na dose certa, mas você não ensinou o local certo. Isso. Eu tive um exemplo essa semana que foi muito interessante. Isso é uma coisa que a gente está trazendo assim, até de forma inédita. Nos cursos de reposição hormonal, eu já fiz curso de reposição hormonal de tudo quanto é jeito. Vou fazer. Semana passada você estava em Las Vegas. Exatamente. E eu não vi no Brasil ainda discussões de casos com o uso do Dutch Test, por exemplo. Até essa semana, uma das médicas eu vi comigo ficou assim muito impressionada porque eu peguei um Dutch Test de uma paciente, comecei a mostrar para ela os detalhes e aí ela ficou assim super maravilhada. Ela é endocrinologista, ela nunca tinha visto o teste, o exame, né, que é um exame puramente hormonal.
E ela falou depois para mim, num segundo momento, ela disse assim, Ju, eu fui discutir com uma das minhas chefes lá da residência, falei sobre o Dutch Test e ela falou assim para mim, não, mas esse exame nem existe no Brasil. Então, tem gente que nem sabe. Ó, Vivian está dizendo aqui, ó, Vivian que é uma querida amiga que sabe fazer reposição hormonal. Amo Dutch, mas achei que só tinha nos Estados Unidos. Não, a gente tem lá na clínica, a gente faz. Pacientes fazem com muita frequência. Essa semana eu tive uma paciente que foi fazer retorno, ela é da área da saúde, a gente foi discutir o Dutch, né? Porque isso é uma coisa super importante. Pedir o exame e depois não saber fazer o exame, né, minha gente? Isso é uma... Eu vejo... A gente dá aula para uma série de colegas, mas assim, a gente vê um monte de gente pedindo pedir exame e depois... Que não sabe interpretar. Fica feio pra gente, tá? Você vai, às vezes, pedir um Dutch Test, que é um exame que requer um investimento financeiro, e aí depois você não dá um retorno para o seu paciente do que serviu aquilo. Então, assim, a gente vai mostrar como interpretar. Claro que, né, como a gente falou, exige que a pessoa já saiba algumas coisas. Mas, por exemplo, o Dutch Test dessa paciente mostrou que a metabolização estrogênica dela é muito bacana. A metabolização estrogênica dela é no sentido da 2-hidroxiestrona, que é o que a gente quer ver, mas ela tem lá uma pontinha, assim, ó, uma pontinha de metabolização para 4-hidroxiestrona, para quinona. E tem alguns pacientes que vão fazer isso, que é assim, o pior cenário de metabolização estrogênica é de rota para 4-hidroxiestrona e para quinona, que requer, se a paciente, se a mulher tem isso não influencia só o resultado da terapia de reposição hormonal, porque é a metabolização dos estrógenos endógenos, que ela produz de estradiol, quem passa por essa via. Então, não é só importante na hora de repor. Mas, enfim, quando existe essa metabolização para 4-hidroxiestrona e quinona, eu preciso de uma coisa, eu preciso de glutationa. Metilação. Eu preciso que o meu corpo saiba ainda olhar aquele negócio e transformar aquilo através de metilação. E essa paciente tem polimorfismo da GSH. Ela tem polimorfismo da glutationa transferase. Então, você vê só a importância que teve o resultado para ela. Porque hoje a gente já combinou naquela hora que ela ia começar a reposição hormonal, desde que e somente se ela fosse uma paciente que fizesse uso contínuo de glutationa, preferencialmente endovenosa. Isso. Ju, deixa eu te dizer, até atrapalhar 2 segundos. Acabei de montar uma aula de N-acetilcisteína para o curso de endometriose. Aí acabou neste momento, antes de sair para cá, eu estava terminando uma revisão sistemática com meta-análise mostrando que reposição de glutationa oral tem uma biodisponibilidade de 3%. Dar glutationa pela boca é fazer xixi cocô caro, não adianta. Ou você dá N-acetilcisteína para liberar a cisteína, se juntar com glutamina e virar glutationa, na presença de cofatores para glutationa transferase, ou você faz glutationa endovenosa, que é o mais potente antioxidante e estimulante nesse contexto aí. E assim, veja bem que essa paciente, por exemplo, com esse detalhe que veio no resultado do exame dela... Maravilhoso. Eu fico doido com esse negócio. E assim, ó, a gente sabe que ela vai precisar de glutationa, porque ela tem SNP que não faz ela produzir corretamente de forma endógena. Então, e essa paciente, na mesma hora, ela falou assim, não tem problema nenhum, eu vou fazer isso, tá resolvido, tá decidido. Por quê? Primeiro, ela entendeu que ela precisa da reposição hormonal, ela sabe da importância. Segundo, entender o que vai acontecer, as vias de metabolização, como é que o corpo dela vai reagir. E ela sabe, ela tem agora a segurança de que ela vai corrigir a via que ela precisa corrigir para ter uma reposição hormonal que traga a maior quantidade de benefícios com o menor risco de complicações. Essa tem uma coisa muito interessante, porque o Dutch não fala só a respeito dos estrogênios. Ele tem uma parte lá que é da metabolização androgênica, tá? Dos andrógenos. E ela é uma paciente que a vida inteira ela teve um problema de alopécia.
Ela sempre brigou com queda de cabelo. Hoje até que não, tá? Mas assim, até, inclusive por causa de alterações que ela fez na dieta dela. Mas assim, cabelo é um negócio sensível para ela. Quer dizer, mulher que vai começar a reposição hormonal androgênica e de repente cai 2 fios de cabelo a mais, ela para de fazer a reposição hormonal. E no teste dela, a gente vê lá, assim, por exemplo, que a atividade, a gente tem duas 5-alfa, a gente tem duas 5 redutadas, o alfa e a 5 beta. Se a gente tem uma preferência de metabolização androgênica através da atividade da 5-alfa redutase, pode cair mais cabelo. Essa vai converter muito andrógeno em dehidrotestosterona. Eu tenho polimorfismo 5-alfa. Olha aí, ó. Ela não, a via preferencial de metabolização androgênica nela é 5 beta. Que é ótimo. Bem mais tranquila, que eu posso fazer também uma reposição com testosterona sem que eu corra o risco dela pirar porque o cabelo vai cair. Ou eu percebo no exame que essa paciente, que eu sei que queda de cabelo é uma dor para ela, eu percebo através da análise do teste específico dela, que ela tem uma tendência maior à metabolização androgênica através da atividade da 5-alfa, eu ponho freio na minha reposição androgênica. Eu seguro dose, eu vou dar menos dose do que eventualmente eu daria, ou até eu já começo desde o início com alguma estratégia de suplementação para neutralizar o excesso de atividade de 5-alfa. Isso é a coisa mais linda do mundo. E eu fico aqui louco. Não é ensinado, não existe, acreditem no que eu estou falando, não existe nenhum curso de terapia de reposição hormonal no Brasil e no mundo que ensine esse tipo de detalhe que a gente vai trazer para vocês a partir do dia 1º de abril. E Ju, um outro detalhe dentro desse caso, até para extrapolar aqui, coisas que a gente vai trazer para o curso. Muitos colegas esquecem que 5-alfa ainda tem 2 subunidades, tipo 1 e tipo 2. E aí, a subunidade tipo 2 é a que transforma no cérebro, no neurônio, progesterona em alopregnolona, que age nos receptores GABA, melhorando a qualidade de sono. Então, se você não está atento a esse detalhe, aí você pega uma mulher que está na transição menopausal, que pela deficiência de estradiol, que na fenda pré-sináptica diminui a produção de serotonina, e a gente sabe que a serotonina é quem vira melatonina, né, pela 5-hidroxitriptamina. Se você não tem a ativação, e essa enzima precisa de B6, B9 e B12 para converter, né, serotonina e melatonina, e aí você entra, quando você vai fazer um bloqueio androgênico ou quando você vai fazer uma reposição androgênica nessa paciente com um bloqueador de 5-alfa, que pega tipo 1 e tipo 2, você piora o sono da mulher. E aí a mulher estava bem, você começou a fazer a reposição e ao invés da qualidade do sono dela melhorar, que é o esperado, piora. Porque você fez um bloqueio inespecífico para tipo 1 e tipo 2, diminuiu a pregnenolona dela, ela ficou mais irritada, ficou com TPM na menopausa. E aí você não sabe o que é que faz. Não tem paciente que chega, doutor, comecei a reposição, parece que eu estou mais irritada, estou mais assim, angustiada, de vez em quando dá uma chatice. Olha que coisa interessante, né? Que pequenos detalhes no funcionamento das enzimas faz uma diferença imensa no resultado. Por isso que este curso é avançado. Você precisa entender por isso que a gente está falando. Né? Claro, André, mas eu não estou entendendo nada. Óbvio, mas isso aí, se vocês já entendessem, você estava com a agenda no curso para fazer. Eu espero que você saiba, mas essas minúcias é porque a gente se dedica só a isso, não é diferente. Eu até disse, um dia um colega perguntou, André, por que, que você sabe essas loucuras todo dia? Esses não, porque eu só estudo isso, amiga, é fácil. Não é que a gente sabe mais do que ninguém, é que a gente se dedica um pouco mais porque a gente está muito lixado. Só isso. E por isso que eu acho que, quando eu falei com o Ju, o grande objetivo desse curso é trazer liquidez para você aplicar no seu consultório, de trazer segurança numa prescrição, porque veja, quando você está colocando no papel uma prescrição, meu querido, é uma responsabilidade imensa com a vida da pessoa. Reposição hormonal ainda, tá? Porque sabe o que vai acontecer, gente? Vocês prescrevem hormônio para o paciente, vão lá, a paciente tropeça no primeiro buraco que tem na rua
e quebra a unha do dedão do pé e o médico vai dizer que a culpa é da reposição hormonal. Pode ter certeza. É verdade. Então, a responsabilidade da prescrição é gigantesca, não tem sido levado a sério, não tem sido ensinado de forma séria, porque vai ser orelhado. Eu conheço um monte de gente, profissionais que são assim, profissionais de agenda cheia, que são considerados assim, autoridades, e que fazem reposição hormonal feminina de orelhada, repetindo coisas. Ah, mas eu aprendi com fulano que é assim, que é assado, que quando é assim, quando é assado. Não dá mais para a gente assistir isso acontecer, porque assim, ó, uma das coisas, por exemplo, que eu faço com as minhas pacientes, eu sempre digo que a segunda consulta, depois que eu inicio a terapia de reposição hormonal, as terapias de reposição hormonal, é a consulta para avaliar problema. Exato. É a consulta que eu quero saber o que deu certo. E o que deu certo, eu sei. Né? Porque quando a gente prescreve direito, o sucesso é garantido. É difícil. Uma reposição hormonal bem feita, usando essa metodologia, esse raciocínio clínico que a gente vai ensinar para vocês, é difícil o paciente não virar, mais do que teu paciente, virar teu fã, trazer a família inteira e te defender. São minhas advogadas de defesa, viu? A segunda consulta é a consulta que eu quero saber assim, ó, o que não tá bem, o que deu errado. Teve dor de cabeça? Se teve dor de cabeça, o que a gente faz? Tá mais agitado para dormir? Vamos ver o que dá para fazer. Deu dor na mama, Ju, parece que quando eu desço a escada eu tô carregando o peito na mão. A gente tem que... Inchaço é uma queixa muito frequente, isso, principalmente nos primeiros meses da reposição hormonal. Como manejar? Sangrei. A mulher que começa a ter sangramento na menopausa, ela fica desesperada. Então, vocês têm que preparar essa mulher para as coisas que eventualmente pode acontecer, estabelecer um vínculo de confiança e um vínculo de que você vai estar perto, próximo dela. É um casamento, né, Ju? 7 dias por semana no início da reposição hormonal, porque ela vai precisar ter esse diálogo aberto com você, para que ela saiba que qualquer coisa diferente na rota, ela vai te acessar e você vai reavaliar essa paciente. Então, assim, ó, a segunda consulta, a consulta das complicações, né? Ela é importantíssima e é onde muita gente perde paciente. É verdade. Na hora que acontece uma complicação, um efeito colateral, a paciente para o hormônio, sai correndo, morre de medo, vai lá no ginecologista que fez o parto dos 12 filhos dela, da avó dela, de todo mundo, e que disse que era contra, e vai lá chorar. E aí o cara vai dizer, não disse que dava não câncer, câncer, eu lhe disse que era câncer. Então, assim, e aí a paciente fica mais angustiada ainda, né? Vai ensinar para vocês assim, ó, o que pode dar errado, como proceder nessa segunda consulta, como abrir esses canais de comunicação, criar esse vínculo de confiança, corrigir o que precisar ser corrigido, e a partir daí a gente começar de fato a viver, porque os benefícios da reposição hormonal, que todo mundo lê e aprende, eles não vão vir em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, os sintomáticos sim, mas os benefícios clínicos, os desfechos clínicos duros, aqueles que mudam a história da saúde do paciente, eles vão vir com anos de uso de reposição hormonal. Exatamente. É verdade. E esse detalhe, né? Você precisa entender que a reposição hormonal é para sempre. Opa, entre aspas, calma, né? Não existe mais, pelo último consenso, até validado aqui no Brasil da Sobrac, contraindicação para manutenção da terapia. Não existe mais aquela ideia que a gente tem até 2014, que depois de 5 anos tinha que suspender. Ou seja, agora que você está ótima, vamos voltar a ficar ruim? Né? Isso não existe mais, graças a Deus. Porém, isso é uma coisa que o diálogo e a comunicação precisa ser muito estabelecida. Toda paciente minha, se tiver algum aqui, vai saber que eu digo, quando você começa a terapia de reposição hormonal, é um casamento. E todo casamento tem altos e baixos, né? Como todo mundo. Então, assim, ó, entenda. Se você parar de fazer a sua parte, se você não fizer a sua atividade física, se você não manejar seu estresse, se você engordar 30 quilos, se as condições que me permitiram iniciar o tratamento não forem mantidas, eu vou suspender seu tratamento. E se você continuar por sua conta, em risco. Então, esse diálogo é fundamental. Enquanto, o que é que a último consenso diz?
enquanto os benefícios permanecerem superando os riscos, ou seja, enquanto as condições que fizeram você indicar permanecerem presentes, você pode manter. Surgiu algo diferente no meio, suspenda. Essa paciente começou a fumar, suspenda. A paciente virou obesa, suspenda. A paciente resolveu virar sedentária, suspenda. Tratamento hormonal é a cereja do bolo. Não faz reposição hormonal quem quer. Faz reposição hormonal quem faz por onde merecer ter os hormônios em nível. Eu sempre brinco com a paciente. Não é você querer, não. Querer, você faz por sua conta isso. Agora, eu tenho que dar as condições para que a reposição mude sua vida. E ela tem que mudar para o bem, porque se você está fora da janela, se você virou sedentária, se você está obesa, se você virou estressada, meu amigo, aquilo é uma arma apontada para a sua cabeça. A reposição hormonal é uma arma que pode disparar a qualquer momento. Em direção ao alvo, ela é perfeita. Você vira um sniper. Se você colocar contra a sua cabeça, ele mata. Não é que você vai morrer com a reposição hormonal, mas você tem que fazer por onde o seu corpo funcionar. Vocês viram que a gente comentou aqui que existe todo um mecanismo bioquímico para que os hormônios funcionem. Ninguém faz um bolo sem fermento, sem ovo, você precisa dar as condições, os ingredientes para que o seu corpo produza o hormônio. E aí a grande vantagem, a terapia hormonal de ponta é aquela que você descobre qual é a menor dose que controla todos os sintomas e que dá a qualidade de vida da paciente. Então, esse é um detalhe importantíssimo. Quanto mais cuida do terreno biológico, que a gente prepara essa paciente, entende vias de metabolização, entende receptor hormonal dessa paciente, e isso são insights, assim, insights da vida da infância, da menarca, de como eram os ciclos menstruais dessa mulher ao longo da vida reprodutiva, como foram os históricos gestacionais, usou ou não usou anticoncepcional. Então, a gente estuda muito reposição, a saúde de receptor hormonal através da análise vida da paciente. Claro que a gente olha, às vezes, o tipo de distribuição de gordura corporal, vai te dar insights, o tipo o aspecto, inclusive, da mama, da densidade de mamas dessa paciente, já mostra pra gente o tipo de distribuição de receptor hormonal que ela tem. Então, são muitos detalhes, por isso não tinha como a gente fazer um curso. Esses dias eu recebi, sinceramente eu nem me lembro quem que era, mas eu recebi uma propaganda assim, de um curso de reposição hormonal que era um sábado, era um dia inteiro de sábado. E tópicos, eu falei assim, não é possível, gente, não tem como fazer um negócio desse, não tem como fazer um negócio de qualidade, sabe? Porque só vai passar, vai raspar a superfície da coisa, vai ensinar a fazer reposição hormonal estruturada, como nós vamos ensinar, é completamente diferente de ensinar a fazer prescrição hormonal. Exatamente. Acabou de entrar uma paciente minha maravilhosa. Não é minha paciente de reposição hormonal que está aqui para me dizer que eu não estou mentindo. Eu, por exemplo, assim, eu pego muita receita de outros colegas, por exemplo, assim, a reposição hormonal, e aí vem uma receita de suplementação, tá? Bacana que já tem essa consciência. Aí vem lá, magnésio, zinco, aí vem DIN, indol 3-carbinol, DMG, 5-hidroxipiridoxal, já tudo na mesma receita. Gente, não é assim que se faz. A gente não dá DIN, indol 3-carbinol para toda mulher. Inclusive, se você fizer isso, você pode estar piorando a metabolização estrogênica dessa paciente. Exato. Metabolização estrogênica, a gente tem que pensar nas fases de detoxificação, a gente vai ensinar tudo direitinho, fase 1, fase 2, fase 3, mas a gente vai ensinar para vocês que a gente começa na fase 3. E aí a gente... Tá? E que se a gente só mexer, então a gente vai lá, o DIN, o indol 3-carbinol, isso aí, de novo, ó, só quem já fez algum curso de reposição hormonal, só vai ter o que é DIN, indol 3-carbinol, quem já fez alguma coisa. Exato. Se você já de cara na paciente, você vai mexer na fase 1 da detoxificação, você vai mexer na hidroxilação, vai gerar produtos reativos, que se você não tiver uma boa fase 2 e fase 3, você vai piorar a metabolização dessa paciente. Exatamente. Parar com as
bolo, com as prescrições que não, né? Que são copy-paste de receituários de colegas. E aí a gente, a partir do dia 1º, 2 e 3 de abril, a gente vai ensinar o racional e as escolhas ideais. Exato. É isso, né? O grande objetivo de tudo é fazer com que o colega tenha segurança, né? Eu acho que a coisa que mais me deixa tranquilo, né, é pegar uma paciente que chega na menopausa, tá aí Fernanda é uma paciente super jovem minha também, menopausa precoce, e a gente mudou a vida, ela até comentou aqui, ó, ela é tão boa que ela me trouxe o marido, as 2 irmãs, a outra prima que veio de Minas, a família inteira faz reposição hormonal comigo. Mas é isso, eu até brinco, né? Eu tenho várias juízas que são minhas pacientes, e eu digo, olha, minhas advogadas de defesa são minhas pacientes de reposição hormonal. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. E aí é muito raro, André, você não tem nenhum efeito colateral. Óbvio que tem, não existe. Mas eu sei manejar, a gente sabe o que fazer, a gente já explicou para a paciente. Sabe a coisa que mais dá segurança para uma paciente? Você já te dizer, eu estou prescrevendo isso e isso. O que é que pode acontecer? Com 1 semana, isso. Com 2 semanas, isso. De efeito colateral, isso. Isso. Se isso acontecer, essa fórmula já é para isso. Se isso acontecer, isso. Qualquer coisa diferente disso, me avisa. Pode acontecer coisas que estão fora do rol de possibilidades, porque existe uma coisa chamada idiosincrasia. Cada organismo funciona de uma forma. E eu não tenho como prever como é que o seu organismo vai responder a cada uma das coisas que a gente está intervindo. Por isso, o grande segredo, se você sabe o que você está fazendo, você primeiro começa com a menor dose e você vai ajustando a dose dessa paciente, né? Isso é o detalhe, porque assim, às vezes, se você começar, imagina, numa mulher com deficiência androgênica, se você der 10 miligramas de testosterona, ela vai virar um urso, mas ao mesmo tempo ela vai melhorar as questões dela, vai melhorar a libido, vai melhorar a disposição, mas isso não é o adequado para ela. Então, entender que a melhor dose é a menor que controla os sintomas, isso é incrível. E como é que eu descubro, André, qual é esse número cabalístico da melhor dose para cada paciente? É isso que você vai aprender no curso, porque isso depende do intestino, isso depende de como é que funciona os sais biliares dela, como é que estão a metabolização hepática dela. E um detalhe importante, né, Ju, que a gente vai comentar. Eu vou dar uma aula para vocês sobre predominância estrogênica, junto com o Ju. Nessas aulas vão ser, eu e o Ju, nós somos 2 amigos, assim, 2 microfones, 2 palcos, 2 pessoas que adoram palco e adoram microfone. Então, meu amigo, vai ser uma zorra, vai ser uma interação, uma loucura. Vem para cá, Ju, dá um pitaco, pega o slide, mostra a experiência, vai ser muito dinâmico. Por quê? O objetivo é exatamente esse. Contraposição é incrível para o conhecimento, e vocês vão estar lá para aprender, né? Então, a gente vai ver essa visão. Mas um detalhe, a gente sabe que a predominância estrogênica ela acontece por uma série de fatores, desde excesso de estradiol, como deficiência de progesterona, ou excesso de metabolização, ou excesso de enterocirculação, ou falha da desconjugação. Então, existem tantas coisas que estão ligadas à predominância estrogênica, e condições como SOP e endometriose alteram completamente a data da menopausa da mulher e o manejo da menopausa. Como é que você faz reposição numa mulher na menopausa que tem endometriose e que o estradiol que está baixo na menopausa piora a endometriose e pode reativar depois da menopausa? Ou que teve só inteira, sempre esteve num ambiente de hiperandrogenismo, né? O que a gente vai fazer com essa paciente na menopausa? Será que a gente vai exagerar na mão do andrógeno para ela? Será que isso é legal para a saúde cardiovascular dela? Então, uma das coisas, assim, depois, amanhã eu acho que a gente vai compartilhar um pouco do que são as aulas, mas já dando um spoiler, a gente está quase no fim, estou com medo que derrubem a live da gente. Assim, a gente vai falar como adiar a menopausa, isso, né? O que a gente tem com as nossas pacientes, desde o dia que, na verdade, desde a concepção, o que a gente pode fazer para preservar a saúde ovariana dessa mulher, para que a menopausa aconteça o mais lá para frente possível. A gente vai falar sobre como se comunicar com os pacientes, como prescrever reposição os casos difíceis, como manejar. E vocês vão ver depois, isso eu estou compartilhando a nossa experiência, né? Quem já esteve comigo no consultório sabe disso. Tem muitas das fellows aqui que participaram. Quanto mais a gente conhece sobre reposição hormonal, menos a gente usa hormônio. Então, assim, às vezes a gente vê reposição hormonal, vem umas receitas, assim, ó, doses super altas de testosterona e a paciente péssima, a paciente só
com efeito colateral da testosterona sem os benefícios, doses altas de estradiol. Então, eu já vi paciente com prescrição de 4 miligramas de estradiol. Quer dizer, assim, Nossa Senhora, cadê a mama, gente? se essa paciente está precisando disso tudo do hormônio, tem algo errado com a paciente, não com o hormônio. À medida que a gente vai preparando melhor e compreendendo melhor os detalhes da saúde dessa mulher, a gente vai precisando usar muito menos hormônio para ter o máximo de resultado. E isso é melhor para todo mundo, é melhor para os receptores hormonais que não vão sofrer down regulation, é melhor para a saúde sexual, é menos exposição a excesso estrogênico, então isso vai proteger melhor contra o risco de câncer, que é o grande fantasma da saúde da mulher. Então, assim, se preparem. Se prepare. Se prepare que amanhã de manhã, querida, vocês vão vai ser uma loucura. Só corram. Se você está interessada eu acho que em não fazer... paga para a semana que vem. Eu sei, não vai ter não. Eu sei que os alunos do SOP e do endometriose já disseram que vão todos, e os seus de fellow, suas fellow, estão todas aqui, nossas queridas amigas, já estão todas aqui. Eu já sei que vai ser uma loucura, mas olha, já estou avisando. Não tem como aumentar o número de vagas do local. A gente já pegou... Não vai ter online. Não vai ter. A gente, sonho da nossa vida, meu e do André, a gente já namora sobre esse curso há 3 anos. Tá? Só não fez em 2020, só não fez em 2021, porque a gente não podia garantir que a gente fosse fazer o presencial como a gente... Então, como a gente sonhou. Desse curso era ser presencial, era a nossa exigência. A gente poderia fazer qualquer coisa, mas a gente queria que fosse presencial. Então, presencial tem número de vagas restrito e a gente já tem muito aluno. Graças a Deus, a gente tem muito aluno já nos nossos mails. Então, assim, não sei se semana que vem vai ter muita... Não sei. Vamos lá, minha gente. Um ótimo final de semana para vocês. Aproveitem. Eu vou embora aqui estudar, que amanhã eu tenho gravação o dia inteiro. As fellows do Hashimoto estão todas juntas. Ju, minha irmã, aproveita aí sua prova. Depois a gente vai trocar os figurinhas, que eu achei uns 3 artigos. Eu não estou conseguindo baixar. Um da Rússia ou do Japão. Você, por favor, me ajude sempre. Viu? Um beijo enorme, pessoal. Amanhã... Você sabe que eu tenho uma especialidade em achar artigos da Rússia. Totalmente. FBI. Só um detalhe. Últimas informações. O curso será 100% presencial em São Paulo, 1, 2 e 3 de abril, provavelmente no Teatro da Claro, um lugar maravilhoso. Cláudia Raia estava fazendo show lá esses dias, nós estamos muito metidos. Cláudia Raia estava fazendo lá a musa da menopausa. Vou até falar com ela para ver se ela dá um pit stop lá para dar um relô na gente. Então, ó, Teatro da Claro, 1, 2 e 3 de abril. Dia 1 o dia inteiro, dia 2 o dia inteiro, dia 3, provavelmente até 3 horas. 10 vagas. Depois a gente vai conversar no nosso grupo. Eu acho que talvez a gente tenha que ampliar um pouco as vagas VIP para aquela proposta. A gente vai ver, porque só 10 do Fellow aí de Ju. Já bombaram. Aí. Já tem o meu pessoal que acabou de sair também, fez o nosso Fellow do UAU, enfim. Depois a gente conversa isso para ver e amanhã a gente libera nos e-mails de vocês. Não vai estar no link da minha bio nem da de Ju, tá? A gente vai deixar isso nos e-mails de vocês. Então, olhem os e-mails de vocês. Não conseguiu, Paty, coloca o número de vocês que eu vou fixar aqui, só para todo mundo tá. Coloca aqui, pronto, já vou colocar isso aqui, vou fixar esse comentário, só rapidão aqui, ó. Tirem print aqui, ó. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem nesse número, 011 98802 7072. Deixei aqui, se não recebeu o e-mail, manda mensagem para esse número aí que ela está disponibilizando. Manda mensagem aqui. Paty que lute, minha filha. Paty, contrata um telemarketing de 800 pessoas, por favor, para responder esse povo hoje. Vocês vão receber as mensagens hoje. Um detalhe importante, a venda dos ingressos vai ser pelo Hotmart, mas o curso será presencial, para vocês não lembrarem, porque, por exemplo, meus cursos são online no Hotmart. Não achem que porque está lá o curso vai ser online. Ele não é online, ele não vai ser gravado. Não tem transmissão ao vivo, não vai ser gravado. Presencial. Presencial em São Paulo. É uma baita experiência que a gente preparou para vocês. Então, presencial em São Paulo, 1, 2 e 3 de abril. Estou com dúvida, não recebi o e-mail amanhã. Quem é nosso aluno das nossas bases, Ana, você vai receber que você está na minha base de dados de alunos. Você está no SOP do endometriose, você vai receber.
André, não recebi. Tá aí o telefone de Paty, manda mensagem no WhatsApp dela para amanhã, para ela mandar o link para você. Por que nós estamos fazendo isso? Não temos como colocar todas as pessoas que estão interessadas nessa primeira turma. Infelizmente, não. Então, para todos vocês que são nossos alunos, olhem o spam, pelo amor de Deus, olhem o spam. Tem o pessoal da endometriose dizendo que não recebeu das aulas ao vivo, tá lá no spam, olha lá no spam. Então, vocês vão receber de hoje para amanhã. Amanhã vocês vão ter a possibilidade de se inscrever preferencialmente, dias 14, amanhã é o dia inteiro, enquanto houver vaga. E dia 15 vai ser liberado, aí a gente vai colocar o link na minha bio e o link na bio de Ju, para vocês que não são nossos alunos ou que são, que possam acessar, se houver vaga remanescente, tá? Doris, a gente vai depois disponibilizar para vocês todos os slides, todos, os artigos científicos e os slides, vocês vão ver amanhã, tá? Quando vocês estiverem na página de fazer a inscrição, vai ter lá tudo que vocês vão ter de acesso. Isso a gente hospeda lá para vocês baixarem. Os slides vocês baixam no Hotmart e vocês baixam também os artigos científicos na íntegra que embasaram todos os slides, vocês vão estar lá também. Então, fiquem atentos, amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, estarão abertas as inscrições e Paty que lute para dar conta de botar esse pessoal. Aguardamos vocês 1, 2 e 3. Eu queria dizer que se eu fosse vocês, eu não perderia. Vai ser um evento transformador. Vocês vão mudar a história da reposição hormonal na vida de vocês. E não só da reposição, o conhecimento de lá, como vocês sabem. Vocês que já são alunos do nosso curso sabem que, apesar do tema ser esse, vocês vão aprender tudo de tudo, né? Entender sobre metabolização estrogênica é entender sobre saúde da mulher. Vou dar uma aula até de ciclo menstrual para a gente revisar todos esses detalhes de como é que pede exame, quando é que pede progesterona, quando é que pede 17 hidroxiprogesterona, qual é o dia de pedir estradiol, qual é o dia de pedir testo. Então, isso tudo faz diferença. O evento será em São Paulo, provavelmente não teremos outra edição ainda esse ano. Não sabemos. Então, se você quer, este ano, corra 1, 2 e 3 de abril. Beijo, meu povo. Ótimo domingo, ótimo sábado, ótimo domingo. Amanhã todo mundo fazer a inscrição. Beijo, Ju. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.